falar. Posso falar? Tarde. Mais uma tarde para tirar dúvidas, esclarecer algumas coisas das pessoas relacionadas às normas do Ministério do Trabalho. Então vou apresentar para vocês hoje o livro, né, que nós técnicos de segurança, nós engenheiros de segurança, os médicos do trabalho e as enfermeiras trabalham em cima desse livro, né, que nós costumamos até de brincar e falar que é a nossa Bíblia. Esse aqui não está tão atualizado, mas o livro mais atualizado, ele vai da norma 1 até a 35, não, até 36, né? Então já é um pouquinho mais atualizado. E cada norma de 1 a 36 é referente a um tipo de serviço, a um tipo de procedimento que requer um cuidado, que requer uma atenção. Depois, no decorrer, eu vou falando norma por norma, pelo menos as mais utilizadas, que a maioria das empresas se englobam. Maravilha. Primeira pergunta já? Pode ser? O que seria NR? Então, NR é uma forma carinhosa, né? Uma abreviação de normas regulamentadoras. São as normas que eu acabei de falar, né? Que são os livros da norma regulamentadora número 1 até a norma regulamentadora número 36. Entendi. E qual é a função da NR no caso? Ela regulamentar? Seria isso? Então, na verdade, antes dela surgir, né, como eu disse na última entrevista, ela é nova, né? São umas normas bem novas. Elas foram regulamentadas em 8 de junho de 1978. Uau. Apesar de não ser tão nova assim, né? 78 nem é tão novo assim, muitas empresas não conhecem, desconhecem totalmente para que serve a norma, da existência da norma mesmo. Então, o que acontece? Bem na época da Revolução Industrial, onde nós tivemos grandes perdas, né? Um número muito grande de acidentes, muitos óbitos, inclusive, decorrente ao trabalho. Né? Na época não existia equipamento de proteção, não existia essas regras de segurança. Então a questão era produção, produção, produção e mais produção. Em cima dessa exigência, né, tinha gente que dobrava turno, não tinha essa questão que nós temos hoje de 8 horas trabalhadas, 40 horas semana, não existia. Né? Era tudo muito cobrança, cobrança, cobrança e excesso de serviço. Decorrente disso, muitas pessoas se acidentaram, muitas pessoas vieram a óbito, então aconteceu uma série de coisas. Preocupado com isso, o Ministério do Trabalho resolveu que era importante que existisse algumas regras que as empresas deveriam ter. E por conta disso, deveria existir algumas regras, né? Mínima, as condições mínimas para que esse número de acidentes diminuísse e o número de óbitos também, que chegasse até a se extinguir. Aí, pensando nisso, né, foi criado as normas, as NRs, onde determina as exigências mínimas para as empresas se adequarem para que possam dar uma condição de trabalho correta para cada empregado. Entendi. E vem aqui mais uma pergunta. Todas as empresas necessitam cumprir todas as NRs? Então, na verdade, não todas, né? Nós temos as básicas, né? Que eu inclusive falei na última entrevista, que é a NR7, NR9, NR5, NR1. Essas são as básicas, vou dizer o que é cada um. NR1 é onde ela começa a contar a história das normas e fala sobre a questão da ordem de serviço. Mas não é essa ordem de serviço que a gente está acostumado, né? Vamos imaginar assim, uma oficina, né? Então, todos os dias para se fazer o serviço lá, se cria-se uma ordem de serviço com um número de sequência, né? Dizendo a tarefa que a pessoa tem que fazer, de quem é o cliente,
essas coisas. Não seria exatamente isso. Essa nossa ordem de serviço, ela já é um pouquinho mais direcionada mesmo para o trabalho, por questão de segurança. Então, ali vai ter a função, a ordem de serviço determinada por função. Vai ter a função, o risco que o funcionário está exposto para realizar aquela tarefa, né? A descrição bonitinha disso, quais os equipamentos de proteção individuais que ele necessita utilizar para executar aquela tarefa, e o período que ele vai realizar aquela tarefa. Essa ordem de serviço, ela normalmente é feita em 2 vias, né? Uma via fica com o funcionário e o funcionário assina a via para o dono da empresa, para o empreendedor. Qual é o motivo da ordem de serviço? Ali fica muito claro que o que o funcionário tem que fazer e como o funcionário tem que fazer. Então, qualquer coisa que o funcionário faça que não está descrito ali, e que porventura por conta disso ele se acidenta, né? Então, assim, é uma forma de ver uma falha aí, peraí, não está seguindo a sequência do processo. Então, você consegue já distinguir ali, já localizar ali onde está a falha, para você conseguir consertar isso. Então, mais ou menos é isso da NR1. A NR7, ela é específica na área da saúde, né? Ela fala da questão do PCMSO, que a nossa vida é uma série de siglas. Nossa área é uma série de siglas. Então, o PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? Ali onde o médico do trabalho vai determinar quais os exames que os funcionários necessitam fazer para monitorar a saúde dele quanto trabalhador, né? Então, quais são os exames que ele necessita fazer em caso, vamos imaginar, sei lá, ele trabalha com ruído, né? Então ele fica exposto ao ruído lá um grande período de tempo. Então, para monitorar, para saber se ele não está tendo pelos, essas coisas, então normalmente é solicitado o quê? Um exame de audiometria, né? Então é feito o exame de audiometria quando o funcionário entra para trabalhar, quando o funcionário faz o periódico e no desligamento do funcionário. Esse PCMSO, ele vai determinar também qual é a periodicidade que esse exame tem que ser feito. Em algumas empresas e alguns tipos de ramo de atividade, o periódico é a cada 12 meses. Em alguns outros lugares, é a cada 6 meses. E tem alguns lugares que é a cada 2 meses. O que vai determinar é o ramo de atividade, né, e o grau de risco que essa empresa tem para cada atividade. Então, isso que vai determinar. E depois nós temos também a NR9, que é a norma regulamentadora que fala sobre o PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Esse PPRA, onde vai um engenheiro ou um técnico na empresa, com os equipamentos adequados, ele vai mensurar o lux, ele vai mensurar o ruído, e em cima disso ele vai elaborar um documento dizendo se a atividade do funcionário é uma atividade que existe um risco muito grande, se o lux está dentro do que é determinado pelo Ministério do Trabalho, se o ruído também está dentro do que é determinado pelo Ministério do Trabalho, se os mobiliários são adequados, né? Se o piso está adequado, se o funcionário faz atividade em altura ou não, se as tomadas estão todas protegidas, se existe fios expostos. Tudo isso nessa visita técnica o engenheiro ou o técnico vai visualizar. Em cima dessa visão bem técnica desse profissional, é elaborado esse documento, né? E nesse documento, inclusive baseado nesse documento, que o médico do trabalho vai dizer, não, esse funcionário está exposto a esse risco, então, para monitorar a saúde dele, ele necessita fazer tais exames. Nós temos também a NR5, que nem todas as empresas necessitam ter o processo de eleição para a CIPA, mas mesmo aqueles que não têm a necessidade de ter a CIPA, porque isso que vai determinar a necessidade ou não, o número de funcionário que essa empresa tem e o grau de risco que essa empresa tem. Se essa empresa não se enquadra, ele tem que ter pelo menos uma pessoa, né, que a gente costuma falar que é o designado da CIPA. Então, essa pessoa tem que fazer um treinamento, esse treinamento tem a carga horária de 20 horas, então essa pessoa ela vai representar a CIPA. E onde faz esse treinamento? A CETRAMED nós fazemos. Nós fazemos na CETRAMED esse treinamento, né? Então, nós fazemos lá. Aí, então vamos imaginar, eu sou uma empresa pequena, eu não tenho a necessidade de constituir CIPA, mas eu preciso ter pelo menos um membro, né, um funcionário que faça esse treinamento.
Agora, a empresa que tem um grau de risco maior, que tem um número de funcionário maior, ele necessita sim. Aí, nesse caso, é todo um processinho, né? Existe até umas regras de período, de data a ser cumprida, né? Existe a eleição. Antes da eleição existem as inscrições dos funcionários, depois tem a eleição, depois tem o treinamento, depois do treinamento tem a instalação em posse desses membros eleitos, né? E toda empresa que tiver esse processo, então vamos imaginar, eu tenho que eleger, a própria norma determina a quantidade de cipeiros que vai ter. Então eu tenho que eleger 2 cipeiros. Em contrapartida, eu terei também que indicar mais 2. Então serão 4 cipeiros. Os eleitos, eles vão representar o empregado, né? Foi feita uma eleição, os empregados colocaram ele lá. E os outros 2, que são os indicados, eles vão representar o empresário. Então vai ficar uma balança, né? Vai ficar lá um peso certinho. Então vai ter aquele que vai defender os direitos do trabalhador, em contrapartida os direitos do empregado, do empreendedor. Que legal. Então esses são os mais comuns, mas como eu disse, a norma vai dar 1 a 36. Nossa. Só as empresas grandes necessitam cumprir as normas, ou seja, as NRs? Não. Como eu disse também na última palestra, a partir de um funcionário registrado, né, lembrando bem, deixando bem frisado, o funcionário tem que estar contratado na lei de CLT. Não pode ser autônomo ou nem prestador, para ter essa exigência. Então, se eu tenho uma loja, eu tenho só um funcionário registrado. Então, a partir de um funcionário registrado, a empresa já é obrigada a cumprir essa norma. Maravilha. E as outras NRs que você não falou, se aplicam a quem? Então, depende. Então, vamos lá. Eu falei da 1, falei da 5, falei da 7, falei da 8, eu não falei da 4. A 4, tudo que eu vou falar é bem resumido, tá? Elas são grandes. Maiores informações da seta média. Da seta média. Então, a 4, ela tem um quadro, né? Onde diz da necessidade das empresas, da obrigatoriedade das empresas terem no quadro de funcionário um técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, enfermeira ou técnico de enfermagem do trabalho, né? Então, o Ministério do Trabalho criou essa obrigatoriedade para algumas empresas. Para se ter esses funcionários na empresa, ela também tem que ser levada em consideração o número de funcionários que essa empresa tem e o grau de risco. Empresas pequenas não têm necessidade, mas não as desobrigam de ter os serviços. Elas só não têm a obrigatoriedade de ter um profissional lá. Mas isso não significa que ela está isenta da necessidade de ter os outros serviços. Aí, a 4. Então, falei da 4, falei da 5, da 6. A 6 ela é uma norma específica para falar sobre equipamento de proteção individual. Então, ela fala exatamente o que é esse equipamento, quais são, para proteção da cabeça, para proteção das mãos. Então, ela descreve muito bem o que fala com relação aos EPIs, né? E ela fala uma coisa que é muito legal, que eu sinto que as empresas têm uma dificuldade também muito grande de entender, é que todo e qualquer equipamento de proteção individual, ela tem que possuir, se ela não tiver, ela não é EPI. Um número de CA. O que é um número de CA? É um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Então, é um número como se fosse um número de registro, né? Então, o fabricante faz lá, ele fez a luva. Ele vai mandar as luvas lá para o Ministério do Trabalho. São feitos todos os testes, né? Para ver se realmente é um equipamento, se é um negócio eficaz, que vai atenuar em caso de acidente, que vai proteger o trabalhador. Então, são feitos diversos testes. Depois que são feitos esses testes, o Ministério do Trabalho dá para esse fabricante, para esse determinado equipamento, um número de CA, que vai constar no próprio EPI, em alguns casos, ou uma etiqueta que vai também estar grudado no EPI,
ou na embalagem do EPI, igual no caso de protetor auricular, aquele plug, normalmente vem na caixinha ou vem numa etiquetinha. As luvas de látex, né, essa amarelinha que a gente costuma usar para faxina, elas também possuem. E normalmente vem na embalagem dela. Em alguns casos vem na própria luva, mas na embalagem também vem. Igual as luvas de procedimento, que são utilizados o pessoal da enfermagem, ou algumas empresas também acabam utilizando. Ela vem na caixa. Então, olhando na caixa, a gente vai ver lá o número de CA. Se não tiver CA, não é equipamento de proteção individual. Se não for equipamento de proteção individual, não pode ser fornecido. Numa fiscalização, a multa é gigante. Não vale a pena correr o risco. O Ministério do Trabalho, não sei porquê, mas gosta de cobrar multas altas, né? São altas, bem altas. Qual órgão que obriga as empresas a cumprir as NRs? Você acabou de falar o nome. Ministério do Trabalho e Emprego. O que acontece hoje... Via denúncia ou via sorteio? Então, eu acho que eles estão bem tranquilos aqui em Cotia, né? A fiscalização, eu acho que é muito de sorte ou não, né? A fiscalização aqui em Cotia, relacionada ao Ministério do Trabalho, estão bem tranquilos. Eu acho que a vigilância sanitária já é mais atuante, mas o Ministério do Trabalho até que... Meu WhatsApp. Se eu descobrir como eu faço isso, eu não tenho. Continuando. Agora foi. O Ministério do Trabalho, até que não, a fiscalização é tranquila. O que acontece é que não existe profissionais o suficiente, né, para se fazer essa fiscalização. Então, acaba passando muita coisa. Mas a tendência é isso mudar também, principalmente com a vinda do E-Social. Então, a situação provavelmente vai mudar muito. E tem prazo para o E-Social? Então, na verdade, ele já foi adiado diversas vezes. O prazo que está previsto agora é a partir de 2018. Mas o que acontece? Isso é uma cultura nossa, né, brasileira. A gente costuma só se preocupar quando realmente o problema bate na nossa porta, né? Então, assim, olha, já foi protelado isso desde 2000, eu acredito 2015, está sendo protelado. Então, quer dizer, nós estamos em 2017, são 2 anos. A gente começou a arrumar a casa em 2015, 2 anos, então você já está com a casa arrumada. Então, o que vier agora é só se adequar. Mas, financeiramente até melhor, né? Sim, mas normalmente não acontece, né? Não acontece. Vamos deixar. Aí, quando isso realmente acontecer, vai ser uma correria para as pessoas colocarem a casa em ordem bem grande. Bem grande. Bom. Vai ser bom todo mundo saber que pode contar com a Sertamed. Né? Não, com certeza, a Sertamed. Inclusive, nós temos um sistema, né? Nós trabalhamos com MW3, que é um sistema muito bom. Inclusive, ele tem uma interligação para o uso do E-Social, né? Então, a gente vai gerar arquivo para poder encaminhar para o E-Social. Então, os nossos clientes estão bem supridos. Maravilha. O que mais a gente pode aprender hoje sobre NR? Então, eu acho que eu pensei em falar um pouquinho, cada dia falar um pouquinho de cada norma, né? Como elas são um pouquinho extensas, vou falar um pouquinho sobre, deixa eu ver o que é mais, vamos falar do PPRA mesmo. Algumas dúvidas que as pessoas têm com relação ao PPRA. O PPRA é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, né? O Ministério do Trabalho preconiza que nele deverá constar os riscos de lux, né? Que seria um risco ergonômico, que é a questão do lux, se ele está abaixo, se ele está acima. Na norma, na INS 9, existe um quadro onde que determina cada lux para determinado ambiente, né? Então, qual é o lux para o escritório, qual é o lux adequado para um corredor, qual é o lux adequado para um galpão. Então, cada lux para cada tipo de serviço, para cada espaço, fica determinado nesse quadro, né? E é verificado também o ruído, que é o dB, né, decibéis.
Esse ruído também, existe esse quadro na norma que determina, né, quanto tempo trabalhado, até que decibéis ele pode se expor, né? Então, por exemplo, eu tenho uma máquina que ele faz de impacto, né? Eu ligo ele, sei lá, 2 vezes no dia e ele chega até 90 decibéis. Então, mas 90 decibéis contínuo, é só de impacto. Então, tudo isso é avaliado, né? Em cima desses riscos são determinados também a questão do EPI, né? Então, vamos imaginar no caso de ruído, acima de 85. O Ministério preconiza que são 8 horas trabalhado até 85 decibéis. Então, acima de 85, o que eu posso fazer para atenuar isso? Eu posso fornecer, dependendo de quanto acima, eu posso fornecer, eu devo fornecer um protetor auricular plug, né? Que é aquele que encaixa dentro do ouvido, parece um foninho de ouvido, ele encaixa dentro do ouvido. Nós temos diversos modelos, né? E uma coisa muito interessante que eu aprendi com uma fono, né? Que é a Cláudia Salada, que achei muito interessante, porque cada audiometria que ela fazia era uma aula, né? Ela falava muito com os pacientes, explicava direitinho a questão do uso do cotonete, né? Que ela abomina. E uma das coisas que eu achei muito interessante, que o protetor plug, ele tem que ter um tamanho específico, porque o nosso furinho aqui da orelha tem tamanhos diferentes. Tem tamanho P, tem tamanho M e tem tamanho G. Eu não sabia disso, né? Eu já aprendi isso já há algum tempo, como uma pessoa super experiente, né? Então, o que acontece? Como que você vai fazer? Porque às vezes a gente tem uma queixa muito grande, né, do funcionário. Mas é que esse protetor não entra no meu ouvido, machuca, né? Ele é muito grande. E aí, realmente, cada orelha tem um tamanho. Então, o que você pode fazer? Quando forem comprar o protetor, plug, solicita eu não sei exatamente o nome, né? Mas é um tipo de um medidor, né? Onde ele vai medir aqui na orelha se ele é tamanho P, se é tamanho M, se é tamanho G. Em cima dessa medida, você vai saber qual o tamanho adequado você vai fornecer para o seu funcionário, né? Porque a resistência para usar o equipamento de proteção é muito grande. Mas se você também não fornece ele de forma adequada, fica desconfortável, né, eles usarem. Então, aí você vai fornecer o protetor, que você pode plug, né? Como que você vai saber se está atenuando, né? Eu já ouvi muitas queixas dos funcionários falar, mas se eu usar esse protetor, eu não vou ouvir. Aí eu não vou ouvir o barulho da empilhadeira, eu não vou ouvir a sirene. Então, a função do protetor não é para tapar totalmente a audição. Não, a função dele é de filtrar. Então, vamos imaginar, se você pode ficar exposto até 85 decibéis por 8 horas de trabalho, só que o maquinário lá, ele produz, sei lá, 90 decibéis, 90, você está passando 5 decibéis. Então, você vai precisar de um protetor que vai atenuar, que ele vai tirar esse excedente de ruído, né? A pessoa não vai perder, vai ficar surda, não, né? Mas vai atenuar e vai minimizar o risco dela de ter perda auditiva por conta de ruído. Entendi. Então, isso é levantado no PPRA. Outra coisa que nós verificamos na hora da visita é a questão dos assentos, né? Se o assento tem regulagem de altura, regulagem de encosto, né? A forma que a pessoa usa, normalmente, isso é muito comum, principalmente na correria do dia a dia, as pessoas têm o hábito de sentar na ponta da cadeira. Não utiliza do encosto, não utiliza de nada, ela fica na ponta da cadeira, como se ela estivesse preparada para correr já, né? E isso não é o correto, né? Por que tem que ter a regulagem? É tudo de forma ergonômica, tudo muito pré-estudado, assim. As cadeiras não foram criadas e não, foi feito um estudo, né? Para não prender a circulação da perna, para a pessoa que fica muito tempo sentada. Então, assim, foi feito todo um trabalho que isso a gente vai falar. Vou falar bem um pouquinho mais isso quando for falar da norma regulamentadora de número 17, que ela fala especificamente sobre ergonomia, né? Mas o PPRA, isso vai constar tudo. Esses dias um cliente me perguntou, eu tenho, sei lá, 20 funcionários, eu tenho que colocar todos eles no meu PPRA, todas as funções?
Aí eu sempre pergunto, todos os seus funcionários são CLTs? Ah, não, eu tenho um setor comercial que ele não é CLT, são prestadores. Então, se são prestadores, ele não vai constar no seu documento. Né? Você pode até colocar o setor, você pode até fazer o levantamento de risco do setor para, sei lá, uma provável contratação. Mas os funcionários não vão constar. Né? Eles não vão constar. Agora, se ele for PJ, se for uma empresa que trabalha dentro da sua empresa, o que você pode é solicitar deles o PPRA e o PCMSO deles. Né? Que existe a obrigatoriedade e o direito da empresa de cobrar isso. Mas você não precisa colocar no seu documento um setor que não tenha funcionário CLT. Ah, mas eu preciso colocar o diretor, eu preciso colocar... O diretor é registrado? É CLT? Não, não é. Então, não há necessidade. Você vai colocar o setor e as funções dos CLTs. Maravilha. É um assunto muito técnico. Às vezes as pessoas ficam até, nossa, mas o que é isso? Né? Mas não se preocupe, eu estou só pincelando para tirar algumas dúvidas. Mas quando você contrata uma assessoria que te dá todo o suporte, você não tem a necessidade de saber tudo isso, né? Só basta ter uma assessoria que ela vai te orientar todas as suas dúvidas. E esse é o nosso papel. A Cetramed, eu gosto de deixar bem claro que a Cetramed, o nome Cetramed é de assessoria, né? Então, o nosso papel não é vender, a nossa função não é vender papel, não é vender só documento. Né? Além de fazer os documentos, nós orientamos da necessidade do uso, esclarecemos as dúvidas, né? Porque isso é uma constante. Como não é a rotina da empresa, né? Não é essa rotina da empresa, a empresa tem lá o seu foco, não é o foco da empresa, cuidar dessa questão da segurança, saber tudo relacionado à segurança e medicina, a assessoria é exatamente para isso. Né, para tirar as dúvidas, esclarecer e auxiliá-los em todas as dúvidas que possam ocorrer. Maravilha. Mais algum recado para a turma? Olha, nós estamos programando alguns treinamentos, provavelmente no mês de julho. Eu vou passando para vocês. Normalmente nós fazemos na nossa sede treinamentos da NR10, da NR35 e o da CIPA, Brigada de Incêndio, e treinamento de EPI. Então, quando nós formos fazendo, tiver com o calendário já determinado, eu vou passando para vocês as datas e os treinamentos que nós vamos fazer. E quem pode participar? Todos que quiserem, né? Ah, mas eu não tenho empresa, não participo de nenhuma empresa, mas eu eu trabalho como servente pedreiro, que trabalha em altura. E todas as empresas que eu vou trabalhar, eles perguntam se eu tenho NR35, né? Se eu fiz o treinamento. E eu não tenho. Eu posso fazer o treinamento? Pode. Todos que quiserem fazer o treinamento, pode. Eu tenho por mim que conhecimento nunca é demais, né? Então, todos podem, mesmo que não estejam vinculados a uma empresa, mas podem sim. Se tiverem dúvida, quiserem saber um pouco mais, quiserem saber a questão de valores, é só ligar no nosso número, que é 4614-6775, ou no 4148-6588. Repetindo? Opa. Nossa, que engasgada. 4614-6775 ou 4148-6588. Maravilha. Estaremos lá à disposição para tirar qualquer dúvida. Quem tiver futuras perguntas, podem só deixar nos comentários. Pode deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Na próxima semana aí você já traz a resposta. Não, com certeza. Todas as dúvidas que vocês tiverem, podem colocar nos comentários, que na próxima semana eu trago. Se tiver alguma coisa para exemplificar, com certeza eu trarei. Maravilha. Certo? Então ficamos por aqui? Sim. Então manda um abraço para todo mundo. Pessoal, muito obrigada mesmo por me ouvir. Newton, muito obrigada pela oportunidade. Como eu disse, eu gosto muito do que eu faço, né? Fui formada em segurança do trabalho, engenharia,
Eu amo o que eu faço com prazer imenso e é um prazer muito grande para mim poder compartilhar, né? Então, eu agradeço muito de coração. Valeu. A gente fica por aqui e até a próxima segunda, que horário? Das 13 às 14. Legal. Muito obrigada.